Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Muscularmente Falando, em mais um vídeo aqui do canal Overload, e hoje vamos falar da parte de trás das pernas. Eu pensei em dividir uma aula para isquiotibiais, a parte de trás da coxa, e uma aula para glúteo, mas achei por bem juntar aqui os dois grupos musculares, visto que são grupos que muitas das vezes agem de forma sinergista. Por exemplo, talvez o exercício mais conhecido, ou o segundo mais conhecido, deadlift e as suas variações. Para não vos massacrar aqui com muita informação técnica, eu vou fazer esta parte um pouco mais rápida. Basicamente, os isquiotibiais são um grupo de 3 músculos: o bíceps femoral, o semimembranoso e o semitendinoso. É popularmente conhecido como o posterior de coxa. É popularmente conhecido como posterior de coxa e muita gente refere-se aos isquiotibiais apenas como femoral, mas femoral é apenas um dos músculos dos isquiotibiais. Os isquiotibiais trabalham essencialmente em 2 tipos de movimentos: a flexão do joelho, ou seja, tal como o nosso bíceps braquial faz a flexão do cotovelo, o nosso bíceps femoral, por exemplo, faz a flexão do joelho. Portanto, os isquiotibiais agem na flexão do joelho, em leg curl sentado, leg curl deitado, leg curl em pé e também na extensão da anca, ou seja, sempre que existe movimento de extensão da anca, isso acontece num hip thrust, num deadlift, etc., há trabalho dos isquiotibiais. No entanto, dentro das variações deadlift, temos variações com o joelho mais esticado ou variações com o joelho mais dobrado, e aqui muda bastante o trabalho dos isquiotibiais ou glúteo. Em exercícios compostos de quadríceps, o trabalho dos isquiotibiais é muito reduzido e mais à frente vou explicar porquê. Falando primeiro da flexão do joelho, que é talvez o movimento mais conhecido para os isquiotibiais, a típica mesa flexora ou leg curl deitado, a típica cadeira flexora ou leg curl sentado. Basicamente, de forma muito simples, dobramos e esticamos o joelho. A contração ocorre de forma ativa quando nós dobramos o joelho e o alongamento acontece quando nós esticamos o joelho. Como a ciência já nos mostrou, o leg curl sentado tende a gerar melhores resultados a nível de hipertrofia do que o leg curl deitado, por trabalhar os isquiotibiais numa posição mais alongada, como por exemplo este estudo demonstra. Já o leg curl deitado e o leg curl em pé são variações que são muito semelhantes, visto que desafiam mais os isquiotibiais numa posição mais encurtada. Pessoalmente, prefiro muito mais o leg curl deitado em relação ao leg curl em pé, porque o leg curl em pé tem uma componente de estabilidade que é necessária. Chega a um ponto que é difícil encurtar a 100% sem usarmos algum movimento acessório da lombar. Portanto, entre o leg curl sentado e o leg curl deitado, eu escolho o sentado. E entre o deitado ou em pé, escolho o deitado. Se tiveres os 2 leg curls à tua disposição, sentado e deitado, e tiveres 2 treinos de perna na semana, é interessante usares um num treino e o outro no outro treino. Falando aqui sobre os leg curls, há uma dica em especial que eu gosto de dar. O que é? Muita gente queixa-se que nos leg curl sente muito mais os gêmeos do que os isquiotibiais. Porquê é que sente os gêmeos? Antes de tudo, nos primeiros 15 graus de flexão de joelho, os gêmeos, o não técnico gastrocnêmios, têm um papel relevante nessa flexão de joelho. Passando estes 15 graus, começa a ser trabalho unicamente dos isquiotibiais. E como é que tu podes minimizar a ação dos gêmeos nesse trabalho? Pensa em deixar o teu pé esticado e morto. Ou seja, quando tu esticas o teu pé e fazes uma flexão plantar, tu colocas o teu gêmeo já encurtado e com pouca capacidade de produzir força, o que por sua vez vai minimizar a sua ação no leg curl. Ou seja, o que nós fazemos aqui é tentar remover algum trabalho dos gêmeos nesses primeiros graus de flexão de joelho e tentar transferi-lo para os isquiotibiais e focar ao máximo no seu recrutamento. Durante o exercício, pensa sempre em deixar o pé morto, não podes ter tensão no pé, deixa o pé morto e pensa, o teu objetivo é dobrar o teu joelho e não propriamente puxar o peso. O segundo movimento articular dos isquiotibiais, a extensão da anca. A extensão da anca pode ocorrer em 2 contextos diferentes. Ou quando tu mandas a anca para a frente, por exemplo, num deadlift, um Romanian deadlift, por exemplo, tu desces até cá abaixo e ao subir, tu deixas o tronco subir e a anca parte de trás para a frente. Ou então, de baixo para cima, como por exemplo num hip thrust. Essa extensão da anca é sempre partilhada com o glúteo, não é exclusivamente de isquiotibiais. Aliás, na maior parte das extensões da anca, o maior trabalho até é mesmo do glúteo. No entanto, nós podemos tornar esse movimento de extensão da anca mais glúteo ou mais isquiotibiais. Como? Mexendo na posição do joelho. Com o joelho mais esticado, nós conseguimos ter um maior alongamento dos isquiotibiais e, por sua vez, maior capacidade deles produzirem força, aumentando o foco nos isquiotibiais. Por
Por exemplo, variações de stiff, barra, Romanian deadlift são variações que vão focar muito mais nos teus isquiotibiais. Já para glúteo, que vamos falar ao detalhe mais à frente, vais querer variações com o joelho mais dobrado. Será explicado mais à frente. Então, se tu queres realmente recrutar os teus isquiotibiais num movimento de extensão da anca, como por exemplo num stiff, é muito importante que tu mantenhas o teu joelho fixo na mesma posição. Não 100% esticado, mas sim com uma ligeira dobra e a partir daí não o mexes mais. É apenas anca para trás, anca para a frente. Uma coisa muito importante em tudo o que é movimento de extensão da anca é tu trabalhares na tua máxima amplitude ativa. O que é que isto significa? Descer muito a barra não quer dizer que estejas a ter um bom alongamento dos isquiotibiais. Porquê? Se para ir com a barra até lá abaixo tu deixas a tua lombar dobrar e esse alongamento não está a ser feito exclusivamente pelos isquiotibiais, mas sim também muito pela tua lombar. Aí existe uma flexão da tua coluna lombar. Portanto, tu deves trabalhar até ao limite da tua amplitude ativa. O que é que isso é? É o quanto tu consegues mandar o teu glúteo para trás, mantendo a posição da lombar neutra. Isso, para algumas pessoas, vai ser descer bastante. Por exemplo, eu tenho bastante flexibilidade e, como podes ver, eu consigo ir bem até lá abaixo, mantendo a lombar reta. Se tu tens pouca flexibilidade, esse teu movimento será mais curto e tu deves interrompê-lo nesse ponto. Mas não deves aceitar que a tua amplitude vai ser essa para sempre. Tens que trabalhar em rotinas de flexibilidade e mobilidade e o próprio exercício em si, praticá-lo muitas vezes, para conseguir descer cada vez mais e conseguires ter um melhor alongamento dos isquiotibiais. Olha só uma cena. Tu puseste a gravar outra vez. Vai ali confirmar, por favor. Não está. Foda-se. Caralho. Para fechar aqui a conversa sobre isquiotibiais, porque é que eu disse ao início que exercícios compostos de quadríceps, como o agachamento, leg press, não recrutam eficazmente os isquiotibiais, como muita gente pensa. No movimento composto de quadríceps, ao mesmo tempo que existe uma flexão da anca, existe também uma flexão do joelho. Ou seja, esses dois movimentos combinados não permitem que os teus isquiotibiais alonguem de forma eficaz, o que por sua vez faz com que não haja um trabalho significativo. Na fase de encurtamento, ou seja, na subida do agachamento ou da leg press, o principal músculo envolvido nessa extensão da anca é o glúteo, precisamente por estar a ver também o movimento do joelho. Daí a importância de treinar isquiotibiais de forma isolada com movimentos de leg curl, deadlifts, etc. Agora, partindo para o glúteo divide-se em três porções. O glúteo máximo, que é a parte principal do glúteo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Aqui vou falar apenas sobre o glúteo máximo. O glúteo médio e o glúteo mínimo vão passar para outro vídeo. Porquê? Porque são músculos que têm um papel relevante naquilo que é o arredondamento do teu glúteo. Uma porção muito mais específica que eu vou falar noutro vídeo. Portanto, falando só sobre o glúteo máximo, o principal movimento do glúteo máximo é a extensão da anca, como já disse, que ocorre em conjunto com os isquiotibiais, em movimentos de elevação pélvica, movimentos de deadlift, etc. Também podemos colocar aqui em segundo plano o movimento de rotação externa da anca, porque, por exemplo, num hip thrust, numa elevação pélvica, quando tu rodas externamente os teus pés, já estás a recrutar um pouco mais o glúteo. O que é muito importante aqui, quando o nosso objetivo é trabalhar muito o glúteo nos movimentos de extensão da anca? É ter o joelho dobrado. Enquanto que para isquiotibiais nós queremos ter o joelho mais esticado para alongar mais os nossos isquiotibiais, aqui queremos ter o joelho um pouco mais dobrado. Isto porque, quando tu dobras o joelho, tu colocas os teus isquiotibiais num processo que se chama insuficiência ativa, ou seja, quando tu aproximas os dois pontos, a origem e a inserção do mesmo músculo, esse músculo fica incapaz de produzir muita força, portanto, a tensão fica maioritariamente no glúteo. É por isto que o hip thrust, e este exercício que estás a ver agora, é talvez o exercício mais isolado que existe para glúteo, precisamente por teres os joelhos nessa posição e depois fazeres apenas a extensão da anca. Outra situação em que isso se aplica são movimentos como o deadlifts, em que teres o deadlift com o joelho dobrado, ou seja, o deadlift convencional versus o deadlift com o joelho mais esticado, o dobrado recruta mais o glúteo, variações de kickback, etc. Falando aqui sobre o hip thrust, eu vou falar sobre a importância de tu trancares a 100% o movimento. Porquê? É muito importante tu trabalhares o músculo na sua posição mais alongada e o músculo na sua posição mais encurtada, para assim colheres o máximo de benefícios dos dois movimentos. Eu falo disto porque muitas vezes quando eu vejo pessoas a fazer hip thrust, muitas vezes quando eu vejo pessoas a fazer hip thrust, reparo que essas pessoas não trancam a 100% o movimento cá em cima, ou seja, vão subir a anca e acabam um pouco antes. Ou porque está com excesso de carga e não conseguem trancar a 100%, ou simplesmente porque não há
um foco técnico nesse aspecto. E é importante que isso aconteça porque só assim é que tu consegues encurtar o teu glúteo ao máximo. Como podes ver aqui nesta imagem em que percebes que eu tenho o glúteo 100% contraído porque tenho já o meu joelho em linha com a minha anca. E quais é que são as guidelines técnicas que podes ter em consideração para garantir que consegues esse encurtamento máximo? Vou-vos trazer aqui as guidelines do próprio inventor deste exercício, o Brad Contreras, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, em que é o seguinte: trancar as costelas, fazendo uma ligeira retroversão da bacia para evitar que haja o contrário no topo do movimento, ou seja, uma anteversão da bacia. O que é que acontece? Muitas das vezes, quando as pessoas vão subir com a barriga assim aberta, sobem e no fim acabam com a lombar empinada. Isso acaba por colocar muito trabalho na lombar e minimizar o trabalho do glúteo. É importante que tu tranques as tuas costelas quando vais fazer o teu hip thrust e haja movimento apenas na anca. Não vais estar a abrir e fechar a barriga constantemente. E olhar para a frente. Muitas pessoas acham que se deve ficar a olhar para cima, mas olhar para cima vai fazer com que seja mais fácil tu fazeres esse movimento de anteversão da bacia. Porquê? Estás a olhar para cima, tu queres é subir a barriga. Se olhares para a frente e trancares as costelas, tu vais criar todo um bloqueio desta posição em que tu consegues focar apenas no movimento da anca. Experimenta isso e vais ver como faz diferença. E já que é importante trabalhar muito o glúteo na posição encurtada, também é muito importante trabalhar o glúteo na posição alongada. E em que tipo de exercício é que nós conseguimos procurar isso? Exercícios como, por exemplo, agachamentos em que o foco principal é o quadríceps, mas se tu atingires um elevado grau de amplitude, ou seja, conseguires mexer bastante, vais recrutar também bastante o glúteo. E há um grupo de exercícios que é especialmente bom para trabalhar o glúteo no máximo alongamento, que são as variações de split squat, ou seja, exercícios que fazes com uma perna de cada vez, visto que, por norma, tendem a permitir mais amplitude do que agachamentos com as duas pernas. E dentro destas variações de split squat, tu tens com os dois pés elevados, tens o Bulgarian, que é aquele que ninguém gosta, tens o step up, tens o leg press unilateral, tens muita coisa e é importante tentares procurar esse teu máximo alongamento e inclusive fazer uma pequena pausa nesse ponto para aproveitar todos os benefícios que essa posição te traz. O problema, entre aspas, é que quando tu queres focar glúteo, este tipo de exercício tem sempre um trabalho do quadríceps associado. E o que é que tu podes fazer para minimizar um pouco desse trabalho do quadríceps? Primeiro, procurar uma maior inclinação. Porquê? Quando tu te inclinas mais, por exemplo, num Bulgarian, em vez de ficar 100% de pé, inclinaste um bocadinho, isso aumenta o trabalho da tua anca. Tens mais flexão da anca e menos flexão do joelho, o que leva mais trabalho para o glúteo e menos para os quadríceps. Dar espaços um pouco mais largos também te ajuda a conseguir ter esse movimento mais alargado do glúteo e isto é especialmente importante para desenvolver a região inferior do glúteo. Porquê? Nós já sabemos que a hipertrofia não é homogénea, ou seja, a ciência tem-nos mostrado que existe hipertrofia regional, ou seja, se tu trabalhas muito um certo tipo de movimento, tu vais desenvolver mais aquela porção do músculo que faz esse movimento e não globalmente o músculo num todo. Portanto, trabalhar com este tipo de movimentos em que tu dás um ênfase a este máximo alongamento, tu consegues trabalhar aquilo que no Brasil eles chamam muito o efeito gota. A parte inferior do glúteo, essa região inferior do glúteo, consegues trabalhar bastante com este tipo de exercícios. Além de, claro, o glúteo todo é trabalhado. Se tu gostaste deste vídeo e serviu para teres um maior entendimento daquilo que deve ser o treino de isquiotibiais e glúteo, não te esqueças de deixar aí o teu like, deixar no comentário com alguma dúvida que possas ter e qual é que é o próximo grupo muscular que queres ver, porque ainda temos aqui alguns para falar. Muito rapidamente eu vou fazer um vídeo específico só para o glúteo médio, um vídeo para os gêmeos, /gastrocnémios, um vídeo para os ombros e um vídeo para os braços. Ou seja, faltam 4 vídeos aqui desta série, quer dizer, se calhar faço da abdominal também, 4 ou 5 vídeos. Comenta aqui qual é que é o próximo que tu queres ver. Não te esqueças de subscrever o canal, estamos quase a chegar aos 400. Espero que quando este vídeo sair já tenhamos chegado aos 400. E foi um gosto ter-vos por cá mais uma vez a assistir e um abraço. Fiquem bem.